minuto, tinha aqui um tema que eu gostava de falar, porque é particularmente caro, que é um comunicado que foi publicado num jornal diário aqui há uns dias e que diz mais ou menos isto, e é um tema que eu quero trazer aqui a este debate. Nas edições de 18, 19, 20 e 27 de fevereiro de 2009 do Correio da Manhã foram publicadas notícias e comentários associando a Vieira de Almeida e a Sociedade de Advogados, ao chamado caso Freeport, então em investigação sobre o Ministério Público. O jornal afirmou, nessas peças jornalísticas, que Vieira de Almeida e Associados recebeu da Freeport 6,5 milhões de euros que teria repassado num complexo jogo de transferências para a Sociedade Vieira de Almeida, Sociedade de Prestação de Serviço, e desta para a Norfin, insinuando-se que esse dinheiro teria servido para fins menos lícitos. O Correio da Manhã reconhece que as notícias publicadas atingiram a imagem de seriedade e a reputação da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida e Associados e do seu fundador Vasco Vieira de Almeida. O Correio da Manhã reconhece que essas notícias e as mensagens transmitidas não tinham nem têm qualquer fundamento. O Correio da Manhã reconhece que a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida não teve qualquer envolvimento no processo de licenciamento do empreendimento da Freeport, nem esteve envolvida em qualquer ato menos transparente ou correto. É uma meia-culpa do Correio da Manhã. O Correio da Manhã lamenta os incómodos que as notícias postam e apresenta-lhe as devidas desculpas pelo sucedido. Isto 5 anos depois de ter feito 4 notícias, 4 reportagens a enlamear, a enxovalhar a dignidade de um conjunto amplo de uma sociedade de advogados, de profissionais, de pessoas que têm uma visibilidade enorme neste país. Só 5 anos depois, isto deve ser resultado de negociações em processo judicial, é que faz o desmentido das notícias assassinas que publicaram. Eu acho que esta matéria deve ter uma componente ética e deontológica por parte do jornalismo. Não se pode fazer assim assassínios de caráter das pessoas. Eu já não sou bastonário da Ordem dos Advogados, sou um simples advogado, mas quero dar uma palavra de solidariedade às vítimas deste abuso de liberdade de imprensa, às vítimas deste tipo de jornalismo que não devia acontecer em Portugal. Antes de se publicarem afirmações falsas, devem-se confirmar. Os factos devem ser confirmados, ouvindo as partes quando não se consegue, ouvindo as partes com interesses atendíveis nos casos. Não se pode atirar para o ar tudo aquilo que nos chega por debaixo da mesa, por via do telefone, Portanto, é necessário fazer um trabalho de confirmação. O jornalista tem que levantar o rabo das cadeiras onde estão sentados e tem que ir para o terreno e investigar os factos, se os quiser publicar. E não serem meros altifalantes de pessoas muitas vezes no mundo da justiça, interessados em provocar aproveitamento político da sua incompetência ou da ausência de provas que incriminem quem eles gostavam de ver incriminados. Percebe? Isto que aqui está, além de ser um estigma no jornalismo português, é também a prova de que este jornal, o Correio da Manhã, presta um mau serviço à imprensa, à liberdade de imprensa em Portugal, presta um mau serviço à informação e presta um mau serviço à democracia. Isto deve ser ampliado, isto deve ser dito publicamente e deve-se discutir e debater isto publicamente. Não há que ter medo dessa gente, há que os enfrentar. Isto não é jornalismo, isto é o aproveitamento, a instrumentalização da informação por parte de jornalistas ou pseudo-jornalistas que não têm princípios éticos nem deontológicos. E, portanto, só 5 anos depois é que vêm repor a verdade das mentiras que propalaram. Mas isso só tem a ver com a falta de celeridade da própria justiça. Não, e a falta de princípios éticos do próprio jornalismo e do próprio jornal. Porque se tivesse princípios éticos, em primeiro lugar não fazia este tipo de notícia. Ou se porventura errasse, corrigia logo a seguir. Se não é 5 anos depois que se vem repor a honorabilidade das pessoas atingidas com infâmias, como aconteceu com o Dr. Vasco Vieira de Almeida. Rui Rangel, já não são minutos iniciais, são alegações finais. E aqui a dizer em termos, estou a dizer em termos genéricos, pronunciar relativamente ao Correio da Manhã, porque evidentemente tenho uma ação proposta contra o Correio da Manhã e, portanto, não vou debitar sobre o Correio da Manhã, mas direi apenas que, do ponto de vista dos princípios éticos e em termos daquilo que deve ser
a uma comunicação social séria, isenta e responsável, está mais que demonstrado e estudado nos meios universitários que, por exemplo, o leitor que lê a notícia que ofende não é exatamente o mesmo leitor que depois lê a notícia que pede a verdade. Pede desculpa. E pede a desculpa. E depois também das pessoas, não é o pedido de desculpa, é a primeira notícia. É a Daí notícia. a enorme responsabilidade da comunicação